Quais são as principais anomalias e condições que acometem o pênis? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito quais que são as principais anomalias e as condições patológicas que podem acometer o pênis. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando nós temos um problema que acontece no pênis, algumas condições são extremamente comuns e algumas delas podem ter relação com o fato do paciente já ter nascido com esse problema ou o paciente adquiri-la ao longo da vida. E como que a gente tenta estabelecer, como que a gente tenta separar essas principais anormalidades e condições que acontecem no pênis? A gente tenta separar o pênis em basicamente 3 porções, que é a porção da cabeça do pênis, que é a glande, e o prepúcio, que é a pele que recobre essa glande. Nós separamos a parte da haste do pênis, que é aquela porção que liga a glande até a parte de baixo ali da barriga, e nós separamos as condições que atingem a uretra, que é o local onde sai o xixi, que passa a urina produzida dos rins, que fica armazenada na bexiga e então é eliminada através da uretra. Então, para fins de facilitar a nossa avaliação dessas anormalidades, a gente vai tentar separar essas condições nessas partes que eu comentei anteriormente. Então a gente vai começar falando da glande, depois a gente vai começar falando da parte da haste peniana e só então a gente vai falar de problemas que acontecem na uretra desse paciente. Então, falando agora a respeito da glande, quais que são as principais condições que atingem a cabeça ou atingem a pele, que a gente chama de prepúcio? Nós temos as balanites ou balanopostites, que são afecções que causam uma inflamação na pele, tanto da glande quanto do prepúcio que recobre essa glande. E essas condições são causadas muitas vezes por alguns agentes que nós utilizamos no nosso dia a dia, tais como sabonetes, produtos de higiene pessoal, até mesmo uma má higienização do local. Nós temos também alergias, produtos que nos dão problemas com o contato nessa localização, a gente chama de eczemas de contatos. E também nós temos algumas condições imunológicas da pele, tipo uma psoríase, tipo um líquen plano, um líquen escleroso, que são condições também que podem atingir tanto a glande quanto o prepúcio, fazendo com que a principal manifestação disso seja com que essa pele fique avermelhada, pode acontecer até mesmo às vezes uma ardência e um desconforto nesse local, com um inchaço bem pouco presente nessa hora. E não podemos esquecer que também essas balanites, essas balanopostites, podem ser causadas por problemas infecciosos, tais como alguns fungos, que o principal deles é a candidíase, algumas bactérias, dentre elas doenças sexualmente transmissíveis, como a Gardnerella, a clamídia, a gonorreia, entre outros problemas, e também outras afecções, tipo alguns protozoários que também, até mesmo infecções por vírus, tais como o herpes também, que podem causar esse tipo de problema, essa balanopostite na região da glande do pênis e da pele do prepúcio. Então essa é a primeira condição que a gente vai comentar relacionada à glande e à pele do prepúcio que recobre essa glande. Qual que é a outra condição, que na verdade são duas condições que a gente tenta separar nessa hora, que é a fimose e a parafimose. Qual que é a definição de fimose? A fimose, a definição, é aquela impossibilidade de você expor a glande do pênis, porque a pele do prepúcio geralmente está apertada, você não consegue puxar adequadamente esse prepúcio para fazer com que a cabeça do pênis apareça. E essa condição é uma coisa muito ruim, porque o paciente não consegue a higienização adequada
do pênis, e a gente sabe que a presença, por exemplo, do HPV associado a maus hábitos de higiene estão intimamente relacionados à presença do câncer de pênis. E por isso que essa anormalidade deve ser reconhecida e deve ser corrigida na boa parte dos casos. Casos, por exemplo, que acontecem em crianças, na boa parte dos casos, com o desenvolvimento desse menino, ela tende-se a resolver espontaneamente. Agora, algumas situações, entretanto, isso não acaba acontecendo e há necessidade de fazer aquela cirurgia de fimose, que a gente chama de postectomia, para resolver esse caso. E não acontece somente em crianças, adultos às vezes também apresentam esse tipo de problema e necessitam às vezes realizar esse tipo de cirurgia, porque pode também ter fimose depois que eles ficam mais velhos. E a parafimose é o momento que acontece. Então, se a fimose é uma condição, a parafimose você pensa como é um momento. O que acontece? Essa pele do prepúcio, que às vezes fica muito apertada, ela às vezes vem para baixo e acaba estrangulando, acaba enforcando ali a cabeça do pênis. E o paciente não consegue mais fazer com que essa pele seja puxada para o lugar que ela tinha que ficar de novo. E à medida que o tempo vai passando, essa pele vai estrangulando cada vez mais a cabeça do pênis, vai fazendo com que aumente esse inchaço e a situação só vai piorando numa hora dessas. Logo, a parafimose é uma situação que é uma urgência médica. Se você tem a pele do prepúcio apertada, essa pele baixou, não está voltando mais e começou a estrangular a cabeça do teu pênis, você não está conseguindo mais fazer com que ela volte, você tem que procurar o hospital para que alguém resolva isso para você. Às vezes você tem que fazer um cortezinho, tem que resolver esse problema de vez, tá? Então a fimose é uma condição e a parafimose é um momento que esse problema acaba acontecendo, que é caracterizada como uma emergência, uma urgência médica, e se você estiver passando por isso, você tem que procurar o seu médico ou o serviço de emergência da sua cidade para esse problema ser resolvido. Qual que é outras anormalidades agora que acometem a haste do pênis, que é aquela porção que liga a glande, que é a cabeça, até a base do corpo, da parte de baixo da barriga. Então nós temos basicamente duas condições que a gente vai comentar agora, que é a presença da doença de Peyronie, ou a presença de uma curvatura peniana adquirida. Então, essa doença de Peyronie, o que é? Se cria uma placa na túnica albugínea, que é aquela túnica que reveste os corpos cavernosos, que são os locais que fazem com que o sangue chegue no pênis, e essa calcificação dessa túnica albugínea faz com que o pênis ele adquira um aspecto curvo nessa curvatura peniana. E o que essa curvatura pode acontecer para qualquer lado? É mais comum que ela aconteça, essa curvatura seja uma curvatura ventral, que aconteça mais para cima, e ela pode se localizar às vezes mais à esquerda mesmo. É difícil você observar uma curvatura ventral, uma curvatura que esteja localizada ali para baixo, mas em alguns casos isso às vezes pode acontecer também. Então, essa curvatura peniana vai acontecer aonde? Aonde a placa estiver localizada. Então, por exemplo, se a curvatura peniana, se essa placa acabou acontecendo aqui do lado do pênis, um pouquinho mais para a esquerda, vai acontecer a tração desse órgão para esse lado, porque essa placa calcificada ela puxa o pênis para o lado que ela está e o pênis vai acabar ficando torto em algumas situações. No início, geralmente isso acaba doendo, que é a fase aguda da doença, e com o tempo vai se passando essa dor e vai ficando a curvatura como consequência desse processo. Então vai depender também para corrigir esse problema. Tem medicamentos que você pode injetar diretamente nessa placa, tem dispositivos para você fazer a tração para ver se desentorta um pouco o pênis, mas se é uma curvatura muito importante, que está dando dor na hora da relação sexual na parceira ou no homem e que está impossibilitando a penetração, só o tratamento através de uma cirurgia para desentortar, deixar o mais reto possível esse pênis. Então isso é uma outra condição que acaba acontecendo na haste aqui do pênis e que pode acabar entortando o órgão genital. E ainda existem as curvaturas congênitas. Às vezes o rapaz, o menino, nasce com o pênis bem mais torto. E basicamente, isso é uma condição que ele nasceu com isso, sem placa, sem nada, e que, a depender também do nível da curvatura, precisa ser corrigido através de uma intervenção cirúrgica. E outra coisa que acomete essa haste do pênis é o chamado priapismo. O que é isso? É aquela ereção prolongada e dolorosa, no qual
o homem tem uma ereção que ela não baixa de jeito nenhum. Então, depois de algum tempo, essa ereção começa a doer, começa a ficar desconfortável, e se o homem não procurar um médico para resolver esse problema, pode acabar perdendo as ereções de maneira irreversível, pode acabar tendo uma disfunção erétil permanente nessa hora. E o que pode motivar isso? Então, existem algumas doenças, tipo anemia falciforme pode prejudicar isso, alguns tipos de doenças, tipo a policitemia, alguns tipos, por exemplo, de leucemias pode dar isso, alguns medicamentos, tais como alguns neurolépticos, alguns medicamentos psiquiátricos, tipo aloperidol, tipo a clopromazina, entre outros medicamentos, e até mesmo medicamentos para ereção, tipo a sildenafila, entre outros remédios. E quando acontece essa condição, essa sim é uma urgência médica, você tem que procurar o quanto antes o médico da sua cidade para que ele introduza uma agulha ali no pênis e acabe aspirando esse sangue para que se resolva essa ereção que está fazendo com que o teu pênis fique dolorido. É como se fosse uma síndrome compartimental, tá? Então, depois que atinge determinado tensão, determinado volume de sangue, não se drena mais esse sangue pelas essas veias que tiram o sangue de dentro do pênis, e esse sangue vai acabar ficando acumulado, e só você colocando uma agulha para você resolver esse problema de uma vez por todas. E existem os priapismos, aqueles que são isquêmicos, que é formado basicamente de sangue venoso, que são os mais comuns deles, que geralmente são aqueles depois que você toma um medicamento, depois que você tem alguma daquelas doenças que comentei antes, e tem aqueles priapismos não isquêmicos, que acontecem geralmente depois de um acidente de uma moto, que você bateu a parte de baixo ali do períneo, entre o saco escrotal e o ânus, que você às vezes teve uma queda, caiu assim, num cavalete, numa tábua, e isso pode acabar acontecendo. Então, nesse tipo de priapismo não isquêmico ou arterial, geralmente o pênis fica meio duro e não consegue uma ereção plena nessas horas, e o tratamento para esse tipo de priapismo é você fechar a comunicação que existe entre a artéria e a veia que está causando esse tipo de priapismo. Tá? Então é um tratamento um pouquinho diferente, mas esse tipo de priapismo geralmente acontece depois de algum traumatismo que venha acontecer na pelve ou na região perineal. E por fim, nós temos que comentar as anormalidades da uretra, que é o localzinho que você tem no pênis que sai o xixi. Então, geralmente a disposição da uretra é que ela saia bem aqui na parte de baixo do pênis, na face dorsal do pênis, tá? Então, a primeira complicação, a primeira anormalidade que a gente vai falar são as epispádias, no qual geralmente o buraquinho, ao invés de ficar aqui para baixo, ele sai na parte de cima, na face ventral do pênis. E isso é uma condição bem mais rara, né? E está associado geralmente com algumas malformações, tanto de parede abdominal, e também pode acontecer alguma da bexiga ter nascido para fora do corpo, que a gente chama de estrofia vesical. Então, isso é uma condição bem mais rara, bem menos comum, e que também a gente tem que ficar de olho, principalmente quando o menino nasce. E a condição mais comum, que é o defeito congênito mais comum que acontece no pênis, que é um defeito que acontece na formação mesmo, seja por um defeito da questão hormonal desse menino, ou pela questão, às vezes, de algum tipo de deficiência que ela tenha passado durante a gestação, é a hipospádia, que é quando o buraquinho não sai aqui bem na pontinha do pênis. Ele sai na face dorsal aqui do pênis, né? Sai na parte de baixo aqui, que não seja na pontinha. Então ela pode sair um pouquinho mais para baixo, ela pode sair até aqui, pode sair bem aqui embaixo do pênis, tá? Às vezes até no meio ali do períneo, entre a bolsa escrotal desse paciente. E essa condição necessita ser corrigida, porque pode levar o paciente a ter um quadro de infertilidade, pode acontecer infecções urinárias de repetição, tá? À exceção de casos que essa hipospádia está quase ali na pontinha do pênis, você pode acompanhar essa situação, mas na boa parte dos casos isso já deve ser corrigido através de uma cirurgia tão logo se estabeleça esse tipo de diagnóstico. Então, como você viu, são essas as principais complicações, são principais anormalidades e condições que vêm acontecer na região peniana, e cada uma delas tem um tratamento específico. Alguma delas você vai ter que dar antibiótico, você vai ter que dar antifúngicos, alguma delas você vai ter que fazer a
cirurgia e alguma delas você simplesmente acompanha. Mas, de qualquer modo, essas condições precisam ser identificadas, essas anormalidades precisam ser vistas e, caso haja necessidade, precisam ser corrigidas para que não aconteça um prejuízo maior no desenvolvimento dessa criança e que venha a repercutir na vida adulta dele. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.